boa noite. Olha o nosso tema aqui. Hoje a gente vai falar sobre vivências com barras de Access. Oi, Nanda. Olha, quinta-feira a live é com Nanda. Vivências com barras de Access hoje com Rafa. Eu não tô conseguindo. Nandinha. Gente, peraí. Vivências. A pessoa não tem jeito, eu tenho que chegar perto. Ai, vivências com barras de Access. Com Rafaela Souza. Agora foi. Nanda, você acredita que eu entrei aqui agora e ele não estava entrando mesmo no Insta? Tava pedindo para fazer o login e tudo mais. Lá vai eu lembrar de senha, essas coisas. Fixar comentários. Yes, agora já foi? Comentário fixado? Oi, Rafa. Vamos lá, vamos ver se o negócio eu fiz aqui direito. Cadê o meu comentário para eu fixar, gente? Não tô sabendo botar. Vamos lá, deixa eu convidar a Rafinha aqui. Marcinho, meu querido, que bom te ver aqui. Aqui, vamos lá. O que eu tava tentando fazer era colocar o comentário para fixar, mas não tá. Ele tá escapulindo. Oi. Oi, Rafa, você tá linda! Menina! Bronzeada, gente! Um pouquinho de vitamina D. Como pode melhorar? Mais ainda. Tô precisando, viu? Também tomar esse sol. Ai, gente, bem-vindo todo mundo que tá chegando. Ó, Thiago aí. Vamos lá. E o comentário que tô eu aqui brigando com um comentário para poder fixar e não consigo. Olha, Nanda tá me dando uma instrução aqui, gente. Fixa, é só clicar em cima, mas ele não tá ficando. Eu vou deixar pra lá, viu? Porque não vou ficar brigando aqui com ele, não. Rafinha, você tá com fone de ouvido? Uhum. Estou. Eu tô escutando minha voz. Tá fazendo ruído? Deve ser daqui do meu mesmo, que esse fone aqui não é o que eu uso normalmente. Deve estar captando e voltando. Mas vamos lá, Osânia. Olha, Osânia também está aqui em todas as lives. As resenhas também dos maridos. Né? Muito bem, muito bem. É isso aí, como pode melhorar? Gente, eu apresentar a Rafinha para vocês, né? Eu tenho uma conversa de comadres rolando aqui no meio dos comentários, tia Rita chegando também. E vamos lá, que é um momento de muita intimidade. Rafa é essa pessoa querida que vocês vão ver aí durante a live, vão ficar apaixonados também. Então daqui a pouco você vai lá, segue Rafa também para poder pegar todas as dicas maravilhosas que ela dá lá no Instagram com aromaterapia. Mas quando a gente começa a apresentar a Rafa, a gente pode falar de tantas coisas. E aí eu resumi as formações, digamos que que eu considero principal. Digamos que eu mais uso, né, dos seus talentos, né? Que é de fisioterapeuta. Eu não sei se chama instrutora de pilates, né? Não sei se o termo certo é esse. Isso. Auriculoterapeuta, acupunturista e aromaterapeuta. E o que a gente vai falar mais hoje aqui, que é de barras de Access. Mas tem que destacar que na aromaterapia ainda tem os cursos que Rafa oferece, então todo mundo que estiver vendo aí, corre, fica seguindo também, porque vai ver que ao longo dos tempos ela vai colocando os cursos online, agora bem de boa para todo mundo aprender sobre aromaterapia. Bem-vinda, Rafa. Obrigada, Mila. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês de um tema tão legal que mudou a minha vida em muitos aspectos, né? Mais um divisor de águas, né? Aumentou o meu conhecimento, meu autoconhecimento. Muito legal estar aqui falando disso. E Rafa, gente, é a pessoa que me chamou para as barras nessa vida, né? Eu lembro que até hoje, a primeira vez que ela falou assim,
Eu vou levar meu filho para fazer barras de axis. Eu olhei aquele nome, achei a coisa mais estranha. Imaginei umas barras de ferro, assim, colocando na cabeça de Matheus. Que coisa louca, mas eu preferi nem comentar nada, né? Porque a minha imaginação, isso é tão louco que tá aqui na minha mente que não deve ser dessa forma. E aí fui aprendendo com Rafa e foi ela a pessoa que falou, vamos fazer o curso. Na verdade, foram duas pessoas ao mesmo tempo falando comigo. Uma que só falou, você devia fazer isso, não explicou mais nada, porque também, coitada, não sabia também o que era. Uma outra amiga, Juju, que é capaz de entrar aqui, ela falou assim, Mila, você devia fazer isso aí, esse negócio de barras de axis. E aí ficou no ar. E Rafinha, que além de levar para o consultório, né, para a clínica dela, a ferramenta, me incentivou para fazer o curso e ser facilitadora e todas as coisas mais. Mas como eu já falei de Matheus, a gente pode até começar por esse ponto, né, Rafinha? Podemos sim. Travou para mim aqui, você tá ouvindo direito? Dá um delay, tá dando um delayzinho mesmo entre eu e você. Mas vamos lá, como é que foi levar Matheus para as sessões? Como foi essa experiência? Pronto, olha só. Primeiro eu queria abrir um parênteses aqui, né? E falar como foi que eu escutei falar de barras pela primeira vez. Eu estava fazendo um curso de medicina germânica e aí nesse curso a gente aprende que a doença é um sinal do corpo, né? Uma resposta biológica do corpo a algum conflito interno que a gente tem, algum processo que a gente tem. E aí lá nesse curso, todo mundo falava assim, ah, não, esse paciente devia correr as barras dele, corre as barras dele, porque para a gente resolver na medicina germânica a doença, a gente tem que resolver o conflito que gerou aquela doença. E aí a gente ficava assim, poxa, mas como é que vai resolver essa questão do paciente se eu não sou psicólogo, se eu não sei como abordar isso, de que forma abordar? E aí todo mundo falava, corre as barras, você correndo as barras dele vai facilitar. E eu me perguntando, o que é isso? Eu preciso saber o que é isso para eu ajudar meus pacientes. E aí eu fui ler a respeito, entender o que era, mas não consegui captar a essência, né, do que seria a barra de axis mesmo. E aí, um belo dia, bate uma psicóloga lá no consultório, querendo alugar sala, e ela falou que ela atendia com barras de axis. Aí eu, puxa, que legal, eu queria conhecer mais disso, saber como é que funciona de fato, e ter uma pessoa aqui trabalhando com isso vai ser muito legal, vai me ajudar em relação à resolução dos problemas dos meus clientes. E aí foi assim que eu conheci Samara, que foi a primeira facilitadora de classes, né, de Mila, e a minha também, que eu fiz uma classe só até agora. E ela que fez a abordagem meu filho. E aí vamos começar a história de meu filho. Tá tudo legal aí, Mila? Que eu tô vendo você sempre travada, você tá Não, conseguindo escutar direitinho? eu acho que melhor. Quem está assistindo está conseguindo ver direitinho, porque comigo dá um delay, mas na outra live também foi assim, e quando eu fui assistir estava funcionando. Então, se travar, galera, vocês avisam aí pra gente. Mas eu escuto só com um segundinho de atraso. De atraso. O pessoal O tá Guto dizendo está que tá dizendo que tá legal. ótimo. Pronto, então vou continuar. E aí, como foi que aconteceu a questão de Matheus, né? A Samara, psicóloga, começou a trabalhar lá com a gente. E aí eu tive uma questão com o Matheus, numa escola que ele estudou, um processo traumático que ocorreu lá na escola. E aí, depois desse processo traumático, ele começou a apresentar um padrão de medo. Ele tinha medo de muitas coisas. À noite, a gente não podia deixar a janela aberta, que ele não queria ver a lua. Algumas coisas assim que chegou a um certo ponto que fugiu do nosso controle. E aí eu fiquei sem saber o que fazer, né? Porque uma criança de 4 anos, uma abordagem com a psicóloga num padrão mais tradicional, eu não acreditava que fosse trazer resultados diante de algumas coisas que eu já tinha experienciado e tentado em casa. E aí, conversando com Samara, né, lendo a respeito, como era que eu poderia ajudar o meu filho nessas questões, que à noite ele entrava em pânico mesmo, não conseguia dormir. Eu conversando com Samara, aí Samara me falou, Rafa, traz ele pra gente correr as barras, porque vai ajudar. E aí eu cheguei em casa, conversei com meu marido, a gente ficou, né, pensando
como seria isso, ainda mais com uma criança de 4 anos. Aí nós decidimos experimentar, né? Conhecer para poder julgar, né? Se seria uma coisa legal para a gente ou não. E aí marcamos a sessão e levamos Matheus. Todo mundo com o pé atrás, né? Minha mãe, meu pai, todo mundo. Será que isso vai funcionar? Como é que funciona esse negócio? Vai botar a mão na cabeça do menino e vai fazer o quê com a cabeça do menino? Como é que funciona isso? E eu ainda não sabia explicar direito, né? Como era que funcionava de fato. Mas fui para a sessão, acompanhei a sessão. No início, meu filho é bastante enérgico, não senta, levanta, mexe numa coisa, mexe em outra, conversa pelos cotovelos. E aí eu fiquei, poxa, esse menino não vai ficar deitado 1 hora aqui para ela ir pegando nesses pontos todos. Mas ela levou estrategicamente um celular para ele ficar no joguinho. Mas do meio da sessão para o final, nossa, fluiu de uma forma que nem eu acreditava que ele estava deitado ali na maca, relaxando, de boa, como se estivesse na paz do mundo, em casa, na hora de dormir. E aí eu tinha que continuar trabalhando, o meu pai foi buscá-lo na sessão. E quando eu cheguei em casa, meu pai falou assim: fizeram o que com esse menino? Ele veio sentado no carro, assim, pensativo. Não parecia ele não mexeu em nada, não falou nada. E chegou em casa, foi pegar os brinquedos dele, pegar as coisas, ficou assim numa tranquilidade. Então, o negócio deve realmente fazer efeito. Nesse dia ele já dormiu bem melhor, ele estava apresentando bruxismo, rangendo os dentes, diminuiu o padrão de bruxismo. E a partir daí eu resolvi investir e fazer mais sessões com ele. E a cada dia que fazia mais uma sessão, eu via de fato o resultado nele, né? Que diminuiu mesmo esse comportamento em relação ao medo, diminuiu também a questão de impulsividade, né? A energia além da conta, melhorou o padrão comportamental dele e a qualidade de sono. Então, eu tive muitos ganhos através dessas sessões. Daí, eu resolvi fazer o curso, né? A classe, porque eu pensei assim, olha, eu tive tantos ganhos com meu filho, posso ter excelentes ganhos com os meus pacientes também e com a minha família. E de quebra, eu ainda economizava o dinheiro das sessões com meu filho, né? Eu acho super importante a gente falar assim de experiência com criança, porque muitas vezes a gente não se cuida nos nossos processos, nós adultos, mas quando isso aparece na criança, às vezes é até um reflexo de vivências de toda a família, né? Mas quando é a criança que manifesta um sintoma, uma necessidade, quando ela grita socorro, aí parece que a gente cai no chão assim, né? E fala, opa, deixa eu resolver, né? Quando eu acho que eu já deveria ter entrado nesse movimento, né, de conhecer melhor as terapias, de me cuidar melhor há muito tempo, mas eu só fui fazer isso depois de Gui. E também, né, com essa experiência de levando ele para barras de Access. Gui e Matheus são. Os dois são muito agitados, né? Os dois. Gui é agitado a ponto, né, de ser TDAH, mas Matheus é agitado com muita espontaneidade, assim, bastante. Então, né, seu pai falar isso, de que ele voltou mais calmo, não é eu nem você, né, Rafa, que a gente já tá na área, que a gente enxerga, fica ali procurando, né, aquelas respostas, mas é seu pai que tá ali totalmente neutro, de fora, que olha e fala assim, nossa, ele realmente tá mais calmo. Não sabia nem o que tinha acontecido com ele, mas percebia a diferença. E isso em um dia, em 1 hora, né? É uma resposta muito rápida, que é isso que é muito bacana. E a criança continua no tempo dela, né? Seguindo, fazendo suas coisinhas, sem que aquilo seja sofrido, né? Sem que precise de um compromisso onde ela fique cansada. Não, simplesmente vai lá e sai melhor. E isso do... O que eu acho legal na sessão de barras, e eu achei assim que funcionou mais enquanto a tratamento de criança, é que não há necessidade de você falar. Você não precisa chegar e dizer, olha, meu problema é esse, eu estou sentindo isso, a questão é essa, precisando resolver. Ou conversar para se chegar no problema.
através do toque, você consegue ajudar a pessoa a resolver o seu problema sem precisar colocar para fora verbalmente o que ela está sentindo. E aí, às vezes, a gente vai na intenção de resolver uma questão, né? Você estava vivenciando essas questões da escola, do sono, e aí isso se reverbera em outros momentos, é na brincadeirinha ali, né? É, aproveitar a paisagem do carro enquanto o carro está em movimento. Uhum. Esses outros ganhos que a gente nem espera, que eu acho que é o fantástico em Barras, né? Que a gente vai Isso. com uma intenção e sai com um universo de possibilidades. Às vezes aquilo que a gente queria nem significa, nem é mais o importante, né? Diante de tudo o que se apresenta. Isso. Verdade. Olha, tem vários comentários aqui. A Vanessa está colocando que criança também não tem a mente interferindo, que é bem bacana também essa questão. A Vanessa Exatamente. também fez a formação em Barras de Axis, né? Sabe bem o que a gente trabalha na formação, que é tirar a mente, né? Sabe aquele excesso de pensamentos? Pensamento, pensamento, pensamento. Tirar esse processo mental do caminho para deixar que mais possibilidades venham. Né? A mente, ela dá pra gente o que ela já tem. E a vida, ela é muito maior. A vida pode ofertar pra gente surpresas muito maiores, né? Mas deixa eu aproveitar aqui, gente. Ó, quem chegou aí, escolheu o número um, 2 ou 3 para no final a gente sortear umas ferramentinhas para a gente exercitar ao longo da semana, certo? Ao longo dos dias, ou melhor, quando quiser. Um ou 2 ou 3 para no final a gente ver qual é a sua. Mas, Rafinha, me conte aí esse negócio dessa formação. Como é que foi? Como é que é essa formação em Barras? Rapaz, a formação para mim foi um paradoxo. Eu, primeiro, adorei porque eu ia poder fazer nos meus clientes, nos meus parentes, nos meus chegados, né, a ajudar a dar o resultado que eu consegui com o Matheus, né? Aquilo tudo, aquela transformação toda que eu vi, agora eu ia receber essa ferramenta e ia poder fazer, né? Desenvolver. Só que durante a formação, eu fui recebendo as ferramentas, recebendo as informações, e aí começaram os julgamentos, que eu fiquei, ai meu Deus, será que isso é pra mim? Será que eu vou fazer isso? Porque se falava, oi Miley, dá, tchau, dá oi pra ela, uma amigona minha. É, trabalhar com ferramentas, quando você começa a falar de padrão energético, né, na minha concepção existia um pré-julgamento. E aí eu fiquei, poxa, será que isso é para mim? Que sigo uma determinada filosofia de vida, né? Eu tenho umas concepções em relação à religiosidade. Será que eu vou mexer com isso mesmo? Não vou poder usar essa ferramenta. E aí eu confesso que eu me travei um pouco, fiquei pensando a respeito. No final do dia, eu estava mais dividida ainda, porque eu me sentia bem, porque eu tinha recebido as barras, né? Tinha praticado os meus colegas, todo mundo falando dos resultados, todo mundo sentindo coisas diferentes. Eu via coisas consistentes, condizentes no que foi passado para mim, mas ficou essa relutância dentro de mim, né? Essa briga, vou ou não vou, faço ou não faço. Como é que eu vou ficar nessa daí? Em cima do muro eu não vou poder ficar. E aí eu fui estudar, né? Que eu acho que é o caminho para tudo. Quando a gente tem dúvida a respeito de alguma coisa, né? A gente tem que estudar para entender de fato e decidir se vai usar aquilo, se vai aceitar ou se não vai aceitar. E na época eu já namorava também, já trabalhava com aromaterapia. E a aromaterapia também fala de energia, de padrão vibracional. Eu disse, olha, não tem jeito, eu estou indo para essa área, né, do cuidado integral, do cuidado holístico. Eu vou ter que entender mais a respeito disso para desmistificar essa coisa, até para eu poder explicar para os meus clientes também, né? E decidir se eu quero fazer ou não. E eu fui ler muito, encontrei muitos artigos científicos. É ciência, gente, é física quântica. A ciência está aí para explicar essa questão de fluxo energético. E aí eu queria até trazer para vocês aqui que existem estudos que se podemos dizer assim, que eles medem o padrão vibracional de cada ser vivo, né? Nós carregamos energia, nós temos um padrão vibracional.
as nossas células estão em movimento, né? Isso gera vibração, isso gera um padrão vibracional. Então, a pessoa saudável tem um padrão vibracional, a pessoa doente tem outro padrão vibracional, a pessoa feliz tem um padrão vibracional, triste tem outro padrão vibracional. E eu tô falando disso de padrão vibracional porque quando a gente corre as barras, a gente vai tocar lá nos pontos para liberar o quê? O fluxo energético que ficou acumulado ali, para limpar tudo e você ficar mais livre, para o seu corpo funcionar da forma adequada. Seu cérebro está livre para pensar, digamos assim. E aí, como é que essa carga junta nesse lugar? É você recebendo, por exemplo, eu trabalho no consultório, eu sou fisioterapeuta, eu estou ali o tempo todo as pessoas falando que estão sentindo dor, que estão angustiadas, reclamando, 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 reclamando o tempo todo. Então, eu estou o tempo todo recebendo esse padrão vibracional. O que que eu tenho que fazer? Tenho que fazer um trabalho para mim, para eu não criar essa realidade. Por que eu falo em criar realidade? Quando a gente acumula uma carga eletromagnética, né, a gente cria um campo em volta da gente. E as células, moléculas que vibram na mesma frequência, elas se atraem. Então eu vou atrair mais o quê? Mais esse perfil de pessoa, mais esse perfil de padrão de coisas. Então é isso que a gente vai trabalhar com as barras. Foi o que me deixou bastante confusa e é por isso que eu tô querendo explicar, porque a gente acaba abrindo para algumas pessoas, porque o que acontece? Algumas religiões são abertas para essa questão de vibração, padrão vibracional, que não tem nada a ver com religião, como eu já disse, é ciência. E outras já são mais fechadas. Quem vem dessas outras mais tradicionais, mais fechadas, acabam nem se abrindo para esse tipo de coisa, não se dando a oportunidade de conhecer algo tão extraordinário quanto isso. Então, por isso é que eu queria abrir esse parênteses aqui para explicar essa questão do padrão vibracional. Uhum. Olha, não, super importante. Deixa eu ver se parou no nosso delay aqui, né, pra gente continuar. Eu acho também que esse daí é um ponto bem importante. Quando a gente está na classe de barras e a gente não está. Esse não é um assunto que a gente fala no nosso dia a dia, né? Padrão vibratório, energia, perceber a energia da situação. A gente não fala sobre isso. Então, quando a gente chega numa classe, pode se surpreender, se sentir assim, meu Deus, não sei nada desse universo, né? Mas realmente a gente não precisa saber sobre isso. Não precisa, assim, ter um conceito. Mas se a gente observar na nossa vida, a gente consegue perceber. Né? Rafa estava falando de ambiente de trabalho. Né? Quem é que nunca chegou em um lugar onde você estava de boa, tranquilo, na sua, e aí um pouquinho ali você está indo, quando você viu, você saiu daquele ambiente mal-humorado, chateado, estressado? Nem sabe como você entrou naquela conversa, nem sabe como você começou a pensar daquele jeito, e quando viu, você já estava bem em outra vibração. Então a gente vive isso no nosso dia a dia, mas a gente não para pensar, para elaborar um conceito sobre isso, nem estudar sobre isso. Normal, ninguém tem essa obrigação, mas sim, a gente tem uma obrigação de se perceber, para ter o autoconhecimento e para perceber e não cair nessas ciladas e quando caiu, né, conseguir sair. Porque normalmente a gente está trocando muito mais informações do que as palavras. Né? A gente viu aqui no começo da live, quando a gente chegou, a gente não disse só oi, bom dia, chegou e opa, eu lancei meu amor, meu sentimento para a Rafa, minha vontade de estar aqui com ela, ela também. Então a gente está trocando muito mais e vocês estão percebendo isso. Que a gente tem uma relação, que a gente tem muito amor, muita amizade. Então isso passa, emana. E quando a gente vai trabalhar os pontos nas barras, é justamente essa energia do movimento da vida, das situações, dos sentimentos, dos pensamentos, das considerações que nós temos. E isso é o que vai ser trabalhado, equilibrado ali. Então, a gente sempre está vivendo, digamos assim, a gente está emanando alguma energia e captando energia também. Você quer captar que tipo de energia? Quer emanar qual energia? Você quer qual energia em você? Então, quando a gente vai para as barras, não é que alguém coloca a energia em você. É a sua energia que se equilibra. E aí, quando você entra naqueles lugares que te fazia mal, que te deixava daquela forma e você não conseguia se expressar, não conseguia estar bem ali,
se torna mais fácil para você estar naquele ambiente. Você sabe mais o que é que você quer, consegue colocar a sua vontade, dizer o que você pensa, se expressar e agir ali de uma outra forma. Então, na verdade, isso é da vida. Só que às vezes o nome, como não é uma palavra, um termo que a gente está tão habituado, gera mesmo esse afastamento. Eu sou do tipo assim que quando alguém quer conversar sobre isso, eu vou lá, eu explico. Se a pessoa não acha que chegou nesse momento de processar essas informações, beleza. Ela não vai querer saber sobre esse conceito de energia, de vibração, nessa nossa vibração, ela varia e isso é percebido em exames, né? Se você fizer um eletroencefalograma, isso vai sair lá, né? Mas quando a pessoa me traz um exemplo de, poxa, sei lá por que eu cheguei aqui, fiquei tão mal, fiquei mal, encontrei com fulano ali, poxa, não me senti bem. Aí eu pego o exemplo, né, e vou entrando nessa explicação, nessa conversa. Isso, e é importante falar porque as pessoas agem como se fossem coisas diferentes, né? A gente falou aqui de exame, de medir em hertz, megahertz a vibração de cada estado de ânimo, né? Mas as pessoas acham, se eu falar assim, poxa, fulano chegou aqui e deixou o ambiente pesado. Que a gente sente isso de fato. Ninguém vem me dizer que nunca sentiu isso, que já sentiu, eu tenho certeza. Mas as pessoas agem como se fossem coisas diferentes. E não é tudo questão do padrão de energia mesmo que as células daquela pessoa estavam carregando naquele momento. Se elas estavam vibrando mais lentas, se estavam vibrando mais rápido. E de como você estava para receber isso tudo realmente. É. E ao contrário também quando é bom, quando é leve, né? Se você encontra com alguém que te faz bem, ou você estava assim, meio tristinho, e você olha para aquela pessoa que chegou cheia de energia, criança mesmo, né? Que vem com aquela energia, com aquele movimento, e você já. Uau! Como é que eu faço para ter mais disso, né? Disso, justamente. E aí, depois que você fez a formação, Rafa, como é que você começou a praticar? Ali, consultório, família, me conta aí o que é que você fez com as barras de Access. Primeira família, né? O laboratório da gente. Eu me empoderei das ferramentas, comecei a usar logo as ferramentas todas que eu podia, ler e reler o módulo. E comecei a usar marido, filho, cachorro. Comecei a usar. Tem essa história. Comecei a usar as ferramentas e correr as barras na família. Depois que eu me senti segura, que rola insegurança, né? São 32 pontos. E aí você pensa, será que eu estou posicionando bem a mão? O tempo, né? Que a gente tem essa coisa, principalmente quem atende consultório, tem um padrão de tempo. Só posso ter que atender em X tempo. Então, eu tinha que ter uma certa prática para correr a sessão toda naquele determinado tempo. Então, eu experienciei muito em casa. Usei em casa com minha mãe, meu pai, meu marido, meu filho. Para depois, quando eu estava me sentindo mais segura, eu comecei a utilizar nos meus pacientes. Realmente, assim, quando a gente faz a classe, a gente passa por um processo intenso ali de mudança de movimento, que é aquela energia, melhor, de novo padrão que a gente começa a ter. E aí, quando vai praticar, quando vai exercitar, fica um pouquinho, às vezes, se sentindo insegura, porque acha que a gente tem um mapa, né, para nos acompanhar, para a gente ir olhando, aí fica um pouco preocupado em olhar para ver se os pontos estão no lugar certo ou não. Mas quando a gente descobre que o segredo é relaxar, que vai dar certo, aí pronto, vamos embora. Aí só aproveitar. E aí a gente começa, quando a gente corre as barras de uma pessoa, a gente está recebendo uma sessão também, né? Ao ativar os pontos da outra pessoa, os nossos se ativam. Então, se a gente se tranquiliza e confia ali no trabalho, a gente está super relaxado de uma sessão de barras que a gente realize na outra pessoa. Aqui, não sei se está travado não, né? Ok? Tá indo, né? Então, aqui em casa também eu fiz o curso para poder fazer com o Guilherme. Então, o Guilherme é que foi a cobaia mesmo, né? Durante um bom tempo.
E aí depois eu fui pro consultório por causa de Rafinha, que foi quem lançou o projeto, falou, vem cá que a gente vai dar certo. Conta Eu essa disse, tá história se que esse daí foi um perdendo, projeto Milana. ótimo. Eu disse, tá se perdendo, Milana. Não é possível que uma pessoa tão falante, né? Ela coloca tudo pra fora e assim, Mila tem aquela coisa acolhedora. Todo mundo se sente maternado por Milana. Você tá se perdendo, menina. Vamos colocar isso em prática, vamos começar a atender, porque vai dar muito certo. E deu, né? Olha aí, já é facilitadora. Conta aí do projeto do Setembro Amarelo, aquela ideia Ah, ótima. sim, sim, sim. O setembro, né, que é o mês nacional de prevenção ao suicídio, nós fizemos uma campanha lá e reduzimos o valor colocamos um valor simbólico para a Uhum. sessão de barras e convidamos as pessoas, né? E aí convidamos os colegas que fizeram a primeira facilitação com a gente para atender essas pessoas, né? Fazer uma espécie de mutirão mesmo, para que o máximo número de pessoas fossem alcançadas. E aí tivemos resultados bem legais. Todo mundo aqui sabe que o número de pessoas com depressão, ansiedade, cada dia que passa com esse ritmo acelerado que a gente vive, tem aumentado. Agora na pandemia, então, não sei nem o que falar, né? Mas lá naquela época, já o ano passado, o número era muito alto e a gente recebeu uma quantidade muito grande de pessoas. Foi um mês de trabalho intenso. E todas as pessoas que passaram por lá relataram excelentes resultados de É. mudança de padrão de pensamento, que é um feedback que eu sempre tenho dos meus clientes. Eu sempre pergunto, e aí, depois que correu suas barras, o que é que você sente? Todo mundo fala a mesma coisa, cada um com suas palavras, mas todo mundo fala a mesma coisa, de que começou a enxergar a vida, os problemas de uma forma diferente. Uma pessoa recentemente me falou assim, ó, Rafa, pode cair tudo, desabar tudo aqui na minha frente. Antes eu ia chorar, me estressar, me arrasar. Agora não, eu paro, olho e penso, o que é que dá para eu fazer? Vou lá, faço o que dá para eu fazer, o que não der eu faço depois. Eu não me desestabilizo mais como eu me desestabilizava antes. E ter um ganho desse, gente, é qualidade de vida, é saúde mental. É o que eu acho uma grande sacada da coisa. Ai, é verdade. O projeto foi ideia, sabe aquela ideia que é um caminhão, né? Leva um monte de gente, um monte de coisa. Foi essa ideia de Rafa, porque foi tanta gente. Então eu comecei a atender com 8 pessoas num dia. Então, sabe aquele lance da insegurança? Eu tinha que ir embora na mesma hora, porque vamos lá. E tem um monte de gente aqui te esperando e os resultados realmente eram muito bons. Era muito bom ver todo mundo saindo assim, ai, nossa, tô ótimo, o que é isso? E depois trazendo esses relatos, né, de qualidade de vida, de perceber que a gente percebe mesmo o resultado das barras é na hora que a gente volta para a vida. Aquele relaxamento ali na hora da sessão, digamos assim, que é um aperitivo, porque na hora que a gente volta a encontrar com aquelas pessoas que a gente tem dificuldade, aqueles ambientes que a gente tinha, né, os nossos problemas de estar ali, as questões que a gente não conseguia resolver, é aí que a gente percebe, né, as barras agindo na nossa vida. Vera colocou aqui, assim, uma frase, essa daí eu vou copiar, viu, Vera? Vou fazer um post. Barras, um carinho que você pode se proporcionar, né, Mila? E Olha! é isso, assim, é autocuidado, é fazer por você mesmo. Lembra quando eu falei do exemplo de que a gente vai, às vezes, cuidar da criança que tá passando por um processo na verdade, a gente que precisava se cuidar, né? Aqui, Uhum. isso eu acho que quando a gente tem filho, que pode dizer isso mesmo, né? Porque com o Isso. Guilherme eu só fui me cuidar por causa dele. Dele. Uhum. Então, a gente precisa fazer isso pela gente. Antes que a gente pife, né? Que Uhum. quebre, tipo uma máquina ali que não está mais funcionando. Então, a gente precisa escolher pelo autocuidado, para estar bem nas situações, em tudo que a gente tem que resolver, né? Eu, Uhum. eu adoro o mandamento de Jesus, né?
amar ao próximo como a si mesmo. Então a gente precisa se cuidar. Porque não vai dar pra gente ficar catando todo mundo, achando que você tá louca, assim, descabelada. Sabe umas fotos que tem assim no, de meme, de antes e depois, né? Todo arrumadinho, de gravatinho bonitinho, daqui a pouco todo louco. Então, a gente acha que desse jeito, toda cansada, desesperada, estragada, a gente vai conseguir ajudar as pessoas, mas não dá, porque a gente vai deixar escapulir, vai cair, uma hora cai a gente, cai todo mundo. Então a gente precisa ter esse momento, né, para nós mesmos, porque dessa forma a gente vai ajudar muitas pessoas também. Olha, Nanda tá aqui, com vários comentários, inclusive na hora da amizade de infância, Nanda comentando que realmente a gente se conheceu ano passado, na sessão de barras, depois a gente se encontrou na escola de nossos filhos, que a gente nem imaginava, né? Que teria essa ligação, estudam quase no mesmo corredor. E realmente, semana que vem, essa semana, quinta-feira, ela que vai estar aqui com a gente fazendo a live. Eu espero que vocês possam assistir também, conhecer esse doce que é Nanda. Deixa eu só lembrar também aqui para o pessoal para escolher número 1, 2 ou 3 para a gente ver qual é a sua ferramentinha. Hoje eu ainda vou trazer as mesmas, mas quinta-feira, no dia da live com Nanda, já vou trazer outras coisas para a gente sortear aqui no final e levar para a gente refletir durante a nossa semana, certo? Mas e aí, Rafinha? Me conta aí, tipo, eu sei que você tem vários relatos, tanto de você, né, exercitando as ferramentas, quanto das pessoas da sua família, seus pacientes que te trouxeram sobre barras. Me conta aí. Olha, deixa eu só falar de Mateus de novo, né? Que a coisa, o processo é tão intenso que a criança ela consegue sentir. Mateus, depois que passou por esse processo todo, né, dele, que eu fiz um ciclo de sessões com ele. E aí depois eu parei de fazer para observar como era que ele ia reagir, como seria a resposta, se precisaria mais alguma abordagem. Ele já estava calmo, não tinha mais medo de nada e tal. Aí ele começou a se comportar da seguinte forma: se ele ia lá no YouTube, assistia um desenho, alguma coisa que deixava ele com medo, ou acontecia alguma coisa que deixava ele com medo, e ele achava que não ia conseguir dormir, menina, tinha dia que eu chegava em casa e ele estava chorando, querendo que eu chegasse logo para correr as barras dele. Oh, meu Deus. Aí eu chegava em casa, ele vinha correndo, botava minha mão na cabeça dele. Aí eu falava: mamãe, corre as minhas barras, mamãe, corre as minhas barras, eu estou com medo. E às vezes eu cansada, eu tinha que sentar lá para correr as barras de Mateus. Porque assim, enquanto eu não corresse as barras, ele não dormia. Então aí você percebe que sente mesmo, ele se sente seguro, sente relaxado. Há um efeito realmente. Os estudos mostram até que o padrão de onda cerebral da gente se iguala a um estado meditativo, né? Quando a pessoa já consegue meditar de forma profunda durante 1 hora, chegar lá na onda teta. Então esse estado aí é o estado que a gente ocasiona fazendo essa liberação nos pontos. E aí falando sobre... Pode falar, pode falar. Eu vou falar sobre tem realmente esse estudo do Dr. Fene, né, ele com os eletroencefalogramas, né, com os eletrodos aqui, para verificar essa mudança do padrão vibratório. Então, quando a gente tem as barras corridas, o relaxamento é proporcional, uma sessão de 1 hora e meia é proporcional a os mestres yogis que conseguem meditar por 2 horas, né? Quando a gente vai conseguir treinar para meditar por 2 horas, dá trabalho, né? Uma sessão de barras. Concentrado. E isso entra nesses padrões. Olha, aqui entrou Jurenise. Juju, não sei se você ainda tá aí. Eu falei de você, viu, Ju? No começo, que Ju foi a outra pessoa, Rafa. Você falou comigo, na mesma semana ela falou: você devia fazer esse negócio de barras aqui, ó. Ela também nem sabia explicar direito o que era, eu muito menos, mas aí ela falou: vai lá ver esse negócio de barras. Depois você falou também, então estão as duas reunidas aí. Mas diga o exemplo que você ia falar. Sim, das ferramentas, né? Um bem legal que eu posso citar foi no meu último parto, no parto de Vinícius. A anestesista,
achando que estava me ajudando, ela começou a me dar um monte de informações, injetando lá o anestésico e falando, olha, eu apliquei isso, aquilo outro. Você pode sentir uma coceira no corpo, pode sentir dor de cabeça, pode sentir ânsia de vômito, você pode ficar tonto. E aí começou a falar um bocado de coisa. Eu já tinha passado pelo mesmo processo com meu primeiro filho, que também foi uma cesariana, mas eu não recebi esse bombardeio de informações. Ela começou a falar um monte de sintomas que eu poderia ter, e se eu tivesse, que ela ia aplicar isso, ia aplicar aquilo outro, mas que não era bom ela aplicar, porque se ela aplicasse eu ia ficar sonolenta, eu podia dormir, eu não ia ver meu filho nascer, não sei o quê. Isso foi fazendo uma coisa na minha cabeça que já estava, né, ansiosa, preocupada, que é um procedimento cirúrgico e a gente fica preocupado, principalmente quando se é profissional da área de saúde, você fica mais preocupado ainda, porque você fica imaginando milhões de coisas que podem acontecer. Você não está ali num mundo desconhecido. E aí, aquilo foi entrando na minha cabeça e eu comecei a sentir tudo que ela estava falando. Eu comecei a me coçar, era uma coceira intensa, e eu não podia mexer a mão da gente fica praticamente amarrada, né? Não podia mexer a mão, não podia me mexer, e eu falei pra ela, poxa, eu tô me coçando. Ela é normal, vai respirando fundo, vai passar. E aí eu comecei a ficar enjoado, o enjoo começou a ficar intenso, e eu comecei a vomitar de fato no centro cirúrgico. Elas viraram meu rosto de lado, e você vomitando aquela água escorrendo no seu rosto, você se melando toda ali. Pronta para o médico chegar e fazer a cesariana. Meu Deus, que horror! Eu não queria isso para mim. E eu fiquei, puxa, aí ela falando assim, olha, se você continuar assim, eu vou ter que aplicar medicação, você vai ficar sonolenta, sua pressão já tá baixando, não sei o quê. Aí eu lembrei da frase maluca, que eu fiz assim, poxa, eu preciso dar um curto aqui no meu cérebro, dar uma driblada nele para que ele pare de raciocinar, processar muita coisa. E eu parei de sentir essas coisas. Isso tudo é psicológico. E aí eu comecei a repetir a frase maluca, né? Que é tudo ao oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. E aí fiquei igual a doida, mentalmente, repetindo. Tudo que eu tava sentindo passou. Aí eu disse, realmente funciona, que essa eu nunca tinha usado. Foi no momento de aflição que eu resolvi usar. E realmente deu aquela driblada no cérebro e eu deixei de sentir tudo. E não precisei usar medicação e vi meu filho nascer. Ai, Maria. Ai, o que eu acho fantástico dessas ferramentas é isso. A gente tem essa autonomia, né? Fica empoderado para poder usar ela. É como se tivesse aquela gaveta ali, só abrir e pegar essa roupa para usar. Quando eu falo, gente, para sortear os número que eu vou sortear 3 ferramentas, né? Escolher o número 1, 2 ou 3, são ferramentas como essas. Assim, a gente não dá para trazer todas essas ferramentas na live, né? Elas são ferramentas da classe e elas precisam de toda a classe para a gente explicar elas, mas algumas dá para a gente comentar aqui. Então, tá vendo como a Rafa viu o parto dela, né? Usando uma ferramenta que é um processo verbal que você vai realizando ali, você vai repetindo e muda o seu padrão. Parece uma loucura, não é? Mas é assim que funciona. E funciona. Funciona de verdade. Outra que eu utilizei muito foi a quem pertence isso. Por quê? Essa questão que eu já falei para vocês, de atender em consultório, receber muitas demandas. Às vezes eu chegava para trabalhar ótima, me sentindo maravilhosa, cheia de energia. E aí atendia algumas pessoas e começava a me sentir mal. Eu tinha uma paciente mesmo que eu sempre sentia dor de cabeça toda vez que eu atendia essa paciente por essas questões que a gente já explicou, né? Dos padrões vibracionais, da gente receber, transferir e tal. E aí eu comecei a utilizar quem pertence a isso, me perguntar para eu entender que aquilo não era meu e eu não ia ficar com aquilo. E foi uma coisa que deu super certo também. Menina, realmente, a quem pertence isso salva a gente. Salva de tomar várias dipironas na vida. Porque você acha que está com dor de cabeça, porque é uma dor física, e quando você faz um processo, você percebe que você está só conectado com outros pensamentos, com uma outra vibração, e aí consegue desfazer, né? O lema do Axis é empoderando pessoas a saberem que sabem. Então a gente aumenta nosso potencial, né? A gente consegue
resolver muita coisa e nem tudo que a gente sente, que a gente pensa, que a gente quer é nosso, né? Uhum. Assim, a gente está caminhando para o nosso final e eu tenho que chamar um socorro aqui para pegar um carregador para mim que meu celular vai carregar. Peraí. Então, enquanto você vai contar esse último caso aí, é só o tempo de eu pegar o carregador aqui. Esse último caso, olha a situação que Mila me colocou. Pois é, deixa eu ver uma outra ferramenta que eu gosto de utilizar. Tiago já colocou aí, devolva remetente, que é justamente isso. Quando você pergunta a quem pertence isso, você devolve ao remetente com partículas indexadas, viu, gente? Mas isso não quer dizer que você vai devolver para a pessoa que estava lá passando mal, tadinha, sofrendo, né? E distribuiu a carga, dividiu a carga nessa garrafa e recebe aquilo. E manter o nosso padrão educacional. Não quer dizer que a gente vai deixar a pessoa mais doente do que ela já estava, não, viu? Mas ele fala isso porque ele já fez. Uma vez ele estava se sentindo muito mal e ele dizia: não sei, amor, o que é que está acontecendo? Não aconteceu nada de diferente e tal. Eu, olho só, eu vou anotar umas coisas aqui para quando você sentir de novo você fazer e depois você me diz se dá certo ou não. E ele fez e disse que passou na hora. Então por isso que ele até lembra aí o que era que ele tinha que dizer, tá vendo? É um processo assim de expansão mesmo. A gente, quando está sentindo alguma coisa, né? Tá com angústia, uma dor, alguma coisa que está retraindo, a gente está assim. E aí, quando a gente lança para fora, a gente fica assim e se sente mais leve. Esses processos a gente pode falar, né? Verbalizar em voz alta, mas pode ser mentalmente mesmo, né? Você está ali repetindo mentalmente ele e a gente segue, né? Fazendo as nossas atividades. Provavelmente a sua anestesista lá no parto não viu que você estava repetindo isso, mas teria uma boa experiência, né? Se tivesse relatado ali, dava até para fazer um estudo de caso. Como controlar a ansiedade diante daquela agulha, diante daquele processo todo ali com as ferramentas. Mas como a gente está finalizando, eu vou fazer o sorteio das ferramentas para a gente poder, e também esse é o assunto que a gente está destacando agora, né? Para a gente poder ir finalizando. E é claro que a gente vai ter outras tantas lives aqui com o Rafa, né? Essa daí, com certeza, isso aí tá certo. Que teremos outras lives. Deixa eu pegar elas aqui. Eu imprimir outras para a gente sortear hoje, mas minha impressora brigou demais comigo. Tá Então, vendo, Nanda? Se prepare, viu que a próxima é você. Se o celular descarregar, ela vai fazer a mesma coisa com você. Ai, como pode melhorar? Gente, olha, as ferramentas são esses processos que a gente pode usar. As ferramentas que a gente pode falar aqui são os processos simples que dá para a gente compartilhar, mas na classe a gente passa uma manhã aprendendo essas ferramentas, exercitando, treinando mesmo, fazendo esse processo de expansão. Porque quando a gente vai para a parte de correr as barras, né, tocar na cabeça das pessoas, fazer o que a gente chama a sessão de barras mesmo, a gente chama de correr barras, né? Porque nesse momento a gente ativa os pontos quando a gente toca e as barras são como se fossem canais, né? Que vai de um lado ao outro da nossa cabeça. Então, nesse processo a gente vai ativando aqui, né? E as energias vão fluindo. Uma sessão de barras é uma ação muito simples, né? Que qualquer pessoa pode aprender. Para fazer o curso de barras não tem pré-requisito, a gente faz esse processo de expansão aprendendo essas ferramentas na primeira parte do curso, na segunda parte a gente vai aprender esses 32 pontos, vai aprender a correr as barras nas pessoas e nesse processo a gente também aprende o nosso processo de autoaplicação de barras e usar também usar essas ferramentas. E aí, agora aí, meu filho, a gente se joga para a vida de outra forma. A gente começa a usar isso tudo e todo mundo que usa percebe mudança, né? E você tem que também escolher usar essas ferramentas, decidir nesses momentos
parto, no momento diante de uma situação com uma pessoa, você usa as ferramentas. Elas vão ser, sabe, seus recursos para aqueles momentos que você precisar. A gente vai trazer 3 aqui que são bem simples e que a gente pode usar no nosso dia a dia, certo? Na verdade, tem 4 aqui, mas eu vou sortear 3. Quem escolheu o número 1 vai sair essa primeira, quem escolheu o número 2, a segunda, quem escolheu o número 3, terceira. Então, bora lá, o número de hoje. Olha, a quem pertence isso? E aí, Tá quem vendo? gostou do exemplo de Rafa? Ela até explicou, né? A gente pergunta, quando estiver sentindo qualquer coisa, ou aquele pensamento que não larga a gente, aquela sensação, aquele desgaste, você pergunta a quem pertence isso. E aí, ó, se não for seu, você vai se sentir mais leve. Se for seu, você vai cuidar desse processo. Então, se você perguntou, tô sentindo uma dor de cabeça, como a gente trouxe o exemplo, né? Tô sentindo uma cabeça pesada, e você pergunta a quem pertence isso, e você se sentiu mais leve, é porque aquilo não era seu. Aí você, ó, manda embora. Devolve, manda lá, manda para o universo, manda para a terra, manda embora. Não é seu, você não precisa carregar o que não é seu. A gente tem mania de carregar o que não é nosso, mas, ó, tá fora. Se você fez a pergunta a quem pertence isso e continua sentindo aquilo, aí você faz outras perguntas, né? O que faço com isso? Posso mudar isso? Então você vai fazendo, vai trazendo consciência com as perguntas para trazer clareza. Não adianta, não faz afirmação, não. Eu sou péssimo, tá vendo? Eu vivo nessa energia. Não, não é isso, não. Nossa, como eu posso fazer diferente? Como eu posso da próxima vez ir naquele ambiente e não me sentir assim? Vai lançando as perguntas e trazendo mais consciência sobre aquilo. E aí você vai perceber que, ó, vai ficando mais leve. Galera do número 2, vamos lá, número 2. Ai, como pode melhorar, né? Eu acho que eu sou muito dizer que uma coisa é meu preferido, não, mas eu acho que meu preferido deve ser o como pode melhorar. Isso aqui, eu acho, na última classe que eu fiz, Mirna, minha amiga que estava na classe também, ela falou assim, o como pode melhorar é o novo amém, o novo glória a Deus, que antes a gente falava, né, muito amém, glória a Deus, eu falo também ainda, mas o como pode melhorar entrou nessa função, sabe? É como se quando você fala, ilumina aquele momento ali, muda aquela vibração, se tá pesado, vai ficar mais leve, se tá ruim, como pode melhorar uma coisa que tá ruim? Isso. E se tá bom? É uma outra forma, ao invés de lamentar, você pergunta como pode melhorar. Porque o seu cérebro vai levar você a pensar em uma estratégia para sair daquilo ali. Abrir a possibilidade. Só perguntar. De todas que eu mais uso, é o como pode melhorar. De tudo. De tudo. Sem dúvida. É realmente como pode melhorar, né? É só perguntar, gente. Só perguntar como pode melhorar. E a terceira é o leve e pesado. Que é como a gente sente isso no nosso corpo, né? Quando a gente faz essas perguntas, como por exemplo, né, quando a gente falou de a quem pertence isso, quando a gente vai tomar uma decisão, eu faço essa live com o Rafinha ou eu não faço? Quando eu penso isso, já veio a imagem, né, eu fazendo a live com o Rafa, como é que eu me sinto? Uau! Cresço, expando, mesmo que não seja esse movimento aqui que eu fiz, né, de abrir os ombros, mas você sente o seu campo, você se sente mais, se sente melhor, mais leve, é exatamente isso, você se sente mais leve, aí você, opa, acho que vai ser bom, vai ser legal, vamos jogar. Quando é algo que você já tá todo contraído, quando pensou naquilo, você acha que aquilo vai te fazer bem? Você pode até escolher fazer, decidir fazer, mas vai ser doído, não vai ser? Então, que tal a gente perceber isso no nosso dia a dia, né? Quando a gente for até escolher a nossa comida, escolher a nossa roupa, escolher o que a gente vai fazer, se a gente vai pelo caminho A ou B, se a gente vai fazer isso primeiro ou aquilo depois. Pergunta, vou fazer isso agora? Observa. Aí se observa. É um processo de empoderamento, né? O lema é saber, empoderando as pessoas a saber o que
sabem, a gente conseguir ter essa consciência, né? Trazer essa percepção em nossa vida. Espero que vocês usem. Rafinha, a gente tem pouquinhos minutinhos. Travou aqui pra mim. Travou? Então vamos lá. Agora... E vamos se despedindo, né? Mas a gente, ó, Rafa, ainda volta aqui pra gente falar de aromaterapia, ainda volta aqui pra gente falar de medicina germânica, gente. Quem é? Bota aí pra mim, na moral, quem é que já ouviu falar de medicina germânica? Eu tenho certeza que eu era super ignorante, não tinha noção do que era, um monte de gente. Obrigada, Nanda. E vamos lá, vamos se despedindo. Mas o pessoal responde aí, por favor, quem é que já ouviu falar de medicina germânica? Ai, esse delay. Então, a gente já está um atrás da outra. Vamos se despedir. Você tem mais algum comentário para trazer para a gente finalizar? Não, só ficou um gostinho de quero mais, né? O pessoal participar mais da próxima vez, eu quero ouvir mais. As meninas que já fizeram, vamos trocar. Sim, sim. Então é isso, gente. Ó, com certeza a gente vai ter outras lives com Rafa. Eu super recomendo que vocês sigam ela também, que ela tá botando todo dia umas receitinhas com aromaterapia, receitas top. Eu sou a louca dos olhos também, aprendi isso aí com Rafa. Meus livros que... Nossa, que isso... Rafa compra um livro, aí me fala, compra esse livro, peraí que eu vou comprar atrás. Viciante. Vejam o curso que ela oferece de aromaterapia para cuidados pessoais, que é um curso incrível, uma coisa que qualquer pessoa consegue aprender, consegue saber. E dá muita autonomia também a aromaterapia, né, Rafinha? A gente consegue resolver muita coisa. Muita coisa. Sem utilizar medicações que vão trazer efeitos colaterais, né? E cuidar da saúde da família de uma forma geral, né? Até através da prevenção também, utilizando os óleos para não adoecer. Então, em breve a gente volta. Eu acho que um dos temas vai ser também a germânica. Ninguém disse aqui que conhecia. E aí a gente vai finalizando. A gente se encontra aqui quinta-feira com Nanda Ribeiro. Ela aqui, ó, Nanda Ribeiro. Nanda super ativa aqui nas lives. É uma pessoa também que a gente criou esse laço com o curso de barras de Access e... Ia falar, Rafinha? Não, né? Não. Então, eu espero que vocês possam estar aqui na quinta também. A gente está com uma vaguinha ainda no curso de barras de Access que a gente vai fazer no sábado, no Instituto Quatro Estações, lá na Barra. E eu espero que ainda tenha mais alguém interessado. A gente está fazendo tudo isso com um movimento bem especial para poder proteger, para a gente se proteger desse processo de pandemia. Todos os cuidados que eu puder e que eu não puder, eu estou tomando. E Rafa ainda é minha consultora, viu? Porque como ela também é da área de saúde, aí é melhor para me dar conselho. E a gente está tentando organizar para ver tudo da forma mais tranquila, mais legal para todo mundo. E a gente tem, como a gente tem um número ímpar, a gente só tem mais uma vaga mesmo. Fechou esse par, e aí a gente vai aguardar para a próxima classe. Quem não puder entrar nessa do sábado, mas qualquer outra dúvida, coloca aí que a gente conversa. Rafa, amei estar aqui na live, foi muito demais pra gente conversar. Eu que amei, que amei. É sempre bom estar com você, né? E é sempre bom falar do que faz bem pra gente, porque eu gosto de multiplicar essa coisa, contaminar outras pessoas que sejam beneficiadas também por isso, né? E quem sabe a gente faz um mundo melhor, de pessoas mais leves, com menos problemas. Como pode melhorar? Aí, como a gente está com um delayzinho, eu sei que o Insta já vai fechar a gente daqui a um minutinho. Aí eu vou encerrar, porque eu tô com medo de, encerrar e eu nem tá vendo que fechou. Por isso a gente vai fechar, mas deve ser daqui a uns 30 segundos começa a aparecer o cronômetro aqui. Mas eu amei mesmo. Obrigada a todo mundo que tá aqui. Olha, eu vi um monte de gente, mas não dá para pegar todo mundo. Nanda tá aqui, Vera. Eita, aí ó. Não tá nem mais subindo aqui porque já travou. Mas obrigada, Rafa. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada, Mila. Obrigada, galera. Vai lá e quem não segue Rafa,
segue lá, viu? Rafaela, _Souza 13. Beijo, Rafa. Tchau. Tchau.